Isso é um banda raiz, Mizife? Fala família, estamos iniciando mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. Esse é o episódio número 65, né galera? 64? 64, então ainda vai ter o 65 de uma sequência aqui que estamos fazendo especialmente com a revista OVNI Pesquisa. Nosso amigo aqui, Paulo Werner, né? Boa noite, Paulo, como é que você tá? Tranquilo, vamos aí para mais um bloco de perguntas e participações. Boa. E como sempre, Tio Gu e Camila Maia aqui como os meus co-hosts, né? Na verdade, Tio Gu, nosso mestre aqui, o cara que leva a energia da mesa para as discussões, enfim. E vamos para mais esse episódio, né, Tio Gu? Legal, Breno. Hoje realmente nós estamos colhendo aqui informações importantíssimas no campo da ufologia, né? E o mais interessante, esse podcast é uma coroação de um ano que nós estamos com o podcast o podcast no Spotify, agora a gente está com imagens, etc., de aproximar mais desse público aí que nos assiste, que nos está nos ouvindo, e principalmente com a presença ilustre do Paulo, porque eu sei que o Paulo não vai em qualquer podcast. Não adianta convidar ele não, que ele não vai em qualquer um não. Então, tipo assim, é uma honra pra gente o Paulo estar aqui e, tipo assim, dentro de um podcast que tem como linha de trabalho a questão da religião afro-ameríndia, que é um bando esotérico que nós praticamos. E, tipo assim, num diálogo, né? Numa dialética bem tranquila, bem suave, etc., sem forçar nada, muito tranquilo, e as coisas estão acontecendo e de verdade, que eu acho que é o mais legal. Isso é legal. As coisas estão acontecendo assim dentro daquele furacão, né? Toda hora a gente tem que ficar policiando para poder não ultrapassar a pauta, não ultrapassar o tempo. E o Paulo também é uma biblioteca ambulante. Ele fala que tem problema de memória, mas eu estou desconfiado que não. Exatamente. É bem isso, Umbanders. Lembrando da nossa amiga Lu Guedes, que não está aqui. Salve, Lu, hoje. Todos vocês já curtiram, compartilharam, trocaram aí aquela ideia sobre OVNIs com os amiguinhos do lado. Eu tenho certeza que está sendo bem empolgante, né? E aproveitando um salve aos meus amigos de estudo aí da ufologia, Flávio e Otávio também, que já tivemos um caminho longo nesse momento. E para coroar isso aí, lembrando dos meus amigos, Paulo, mais uma vez, vem eu com as perguntinhas, né, daquelas. Prepara, Paulo, prepara. Eu queria saber se o senhor tem algum caso que já foi investigado, isso em homenagem aos meus amigos, tá? Que tenha abalado sua visão pessoal. A sua realidade ficou meio turva ali, você começou a pensar diferente. Existiu algum caso que entrou nessa seara aí de mudar a sua visão do todo? Bom, vamos lá. Na realidade é o seguinte, tem um caso que eu pesquisei que foi em 96, porque eu comecei a fazer pesquisa de campo em 94. Então, em 96, foi em dezembro de 96, o jornal Estado de Minas me ligaram, falaram: Paulo, é o seguinte, um marceneiro lá de Montes Claros, governador Valadares, ele alega que foi levado para uma nave e tal, contou, né? Você teria a disponibilidade de ir lá em Valadares para investigar esse caso? Então, assim, foi o meu primeiro caso assim, de grande repercussão depois que eu passei a pesquisar em campo. Na época eu peguei um ônibus, fui até Valadares, cheguei lá e eu tive sorte de encontrar com o Plínio na rua, próximo da TV Rio Doce. E eu entrei com o Plínio dentro das instalações da TV Rio Doce, entramos numa salinha lá que tinha um material de limpeza. Eu entrei, fechei a porta e gravei a entrevista com ele lá dentro da TV Rio Doce. Foi o primeiro pesquisador a ir lá e entrevistá-lo, assim, pessoalmente, né? O caso dele é um caso fantástico. Ele faleceu em 2016, o Plínio Bragato. Na época ele tinha 76 anos. Ele alega que ele trabalhava de caseiro num sítio no alto do Pico do Ibituruna. Eu vou resumir aqui, tá? Ele foi subir o morro, né, o Pico do Ibituruna, para ir para o sítio. Em determinado momento, já estava anoitecendo, desceu uma nave. Ele alega que era uma nave formato circular, ele falou que eram umas barbatanas de peixe, ou seja, o trem de pouso. E dessa nave desceram 2 seres que o convidaram a entrar na nave.
Aí ele falou comigo, só eu vi que era gente boa, eu fui e entrei. O jeito Esse mineiro. é o caso que ele estava tomando a cerveja? Ele tinha comprado uma sacolinha de cerveja, e na época eu tenho isso, é até interessante, eu tenho isso tudo nos arquivos, que ele estava bebendo Skol. E a Skol chegou a fazer uma propaganda, na época, dos alienígenas vindo buscar cerveja. Saiu em todos os jornais o caso dele, mas resumindo, então ele entrou dentro da nave e, segundo ele, lógico, né, ele teria ido a um planeta que ele disse que era Marte. Ele foi na capital de Marte, chama Martiulo. E aí ele conta uma história que ele chegou lá, tinha mais pessoas para receber ele do que o Papa quando veio no Brasil. Ele era uma pessoa muito simples, analfabeta. Eu mostrei pela credencial da revista, ele olhou e falou assim, eu não sei ler muito bem. E aí é lógico, e quando a pessoa conta um caso, assim, um relato, então a gente só anota tudo e depois a gente vem ali esmiuçando. Ele fez a descrição dos seres, que eram altos, mais de 2 metros de altura, orelhas grandes e tal, e ele passou por um procedimento médico dentro da nave. O interessante é que ele falou que, na volta, ele pegou uma pedra no chão, lá em Marte, né, no planeta que ele disse, e pôs no bolso. E ele falou que dentro da nave eles mostraram para ele uma televisão, só que as imagens flutuavam no ar. Ou seja, ele ali, sem querer, ele fez uma descrição de uma holografia. Algo que ele não conhecia. Eu falei, você sabe o que é holografia? Ele falou assim, não, nem sei o que é isso. Então são pequenos detalhes que a gente pega, né, e vai. Então, o mais interessante, ele foi, entre aspas, raptado por volta de 7 horas da noite, e ele foi deixado no pasto pelos seres. Na hora que ele olhou, ele acordou, estava amanhecendo. Não foi no mesmo lugar que ele Não, aí ele pensou assim, poxa, onde que eu estou, né? Será que eu estou na Terra? Aí ele viu um caminhão da Sadia, aí vindo na BR, ele foi lá, parou o caminhão não, ele parou outros carros que estavam vindo, ele pensou, vou ter que inventar uma desculpa aqui para alguém me dar carona. Como ele é um senhor de 76 anos, foi mais tranquilo. Um caminhão parou e falou assim, olha, meu carro quebrou aqui, tem como você me levar até em Valadares? Ele falou assim, olha, Valadares é difícil, nós estamos aqui em Montes Claros. Ou seja, ele foi deixado em Montes Claros. Na época existia aquele guia 4 rodas, que você comprava nas bancas, e eu fiz todo o levantamento. De Valadares até Montes Claros, de carro, daria mais de 9 horas de viagem. Mais de 9, assim, sem parar até para beber água. Então, eu tendo um relatório, tudo isso. Fui até o aeroporto local para saber se naquele dia ele teria, né, porque tem lá nada, nenhum tipo de registro de nenhum avião saindo daquele momento. E o caso dele ficou conhecido mundialmente. O relato dele saiu em vários livros, até fora do Brasil. E eu fui o primeiro pesquisador a pesquisar. Então, para mim, Plínio Bragato, saiu o caso dele no livro Os Invasores, número 1. Lógico que aqui, tá, gente? Estou resumindo, depois quem tiver interesse pode ver lá no canal a primeira entrevista que eu fiz com ele e também no livro. Tá lá no canal. Tá no canal Homem Pesquisa, entrevista Plínio Bragato. Esse foi o caso que, tipo... E assim, isso para mim foi dentro do que ela perguntou, foi mais emblemático. Por quê? Porque foi o primeiro caso de grande repercussão que eu pesquisei. E outra, um caso de abdução. Porque tem ufólogos aí que estão na ufologia há mais de 40 anos que nunca tiveram acesso a um caso de pessoas que alegam, né, que foram levadas. E eu, nesse tempo, já tive vários casos pesquisados dentro dessa temática. Então, para mim, isso foi bem assim... Não vou falar a palavra impactante, né, mas foi assim, foi uma emoção que eu senti de estar ali. Era novo, tinha mal criado o grupo, e já estar ali com reportagem no jornal Estado de Minas, que na época... era o maior jornal, um dos maiores jornais do Brasil. E saiu matéria de capa inteira, de página inteira. E isso foi assim muito interessante, porque aí eu passei a ter um reconhecimento nacional e fui convidado na época até para ser consultor da revista UFO. Então esse foi um dos casos que eu acho que vale a pena citar. Eu procurei aqui nos registros na internet e tal, de matérias da época. Tem um registro aqui que diz, inclusive, que na volta houve até retrato falado pela polícia, que a polícia chegou lá e ele teve retrato falado, foi isso? Não, foi bom você ter falado. Como eu disse que eu ia fazer um resumo, o que eu fiz também? Eu fui na delegacia, porque quando ele chegou em Valadares, ele foi na delegacia para conversar com o delegado.
Legal. Em Montes Claros, quer dizer. Aí o delegado ligou pro delegado amigo dele lá em Valadares e falou, olha, tô com o senhor Plínio Bragato aqui. Eu falei, eu conheço, porque é uma pessoa muito conhecida em Valadares. Só põe ele dentro do ônibus e mandei de volta. Eles pagaram a despesa e tudo para mandar. O que eu fiz? Eu fui até a delegacia de Polícia Civil lá de Valadares e conversei com o André Luiz, detetive André Luiz. Inclusive o desenho que ele fez está no meu livro. Ele foi até o Pico do Bituruna, o detetive da Polícia Civil, e viu no chão as marcas da nave. Então ele fez para mim o desenho. Então, quer dizer, aí o desenho. E também teve o rapaz da venda que vendeu para ele a cerveja. O caminhoneiro conseguiu achar? Não, o caminhoneiro não. Infelizmente seria uma. Apesar que ele foi até a delegacia logo que amanheceu o dia, ele falou que esperou abrir as coisas, porque era 5 horas da manhã. Então, o caso dele... Teve síndrome do contactado com ele? Na verdade, nem foi culpa dele, porque aí eles começaram a convidar ele para tudo, e aí ele começou a criar um monte de coisa. Aí ele criou uma história que não tinha nada a ver com a história original. Aí, assim, deu 180 graus a história dele. Ele que montou um tanto onde ele morava no sítio, que ele montou lá as naves... Não foi ele, foi o... Porque ele já era um senhor bem avançado. Tá. Foi o pessoal de turismo lá que fez uma nave lá no alto do Pico do Bituruna. Tem uma nave lá agora, em homenagem a ele e dos seres. Então virou ponto turístico. Então é isso. Eu tinha contato até pouco tempo com a neta dele. E até ele morrer, falou, olha, meu avô sustentava a história, né? E eu acredito sim que a história dele foi real. Só que tudo aquilo que ele relata, eu acredito que foi uma construção mental. Ele não passou por nada daquilo. Eu acho que ele foi induzido ali dentro da nave. De tudo aquilo que ele relata, eu acho que não foi uma experiência real. Então, só fizeram a experiência e jogaram ele lá em Montes Claros. Justamente. Calcula. É rara a cidade, né? É rara a cidade aí para devolver ele. É bem isso, e é mais um rato. Vocês têm que ver o próximo episódio, tá? Que a gente já tá programando aqui de fazer só de casos. Tô empolgada, Brenão. Qual que é a próxima pergunta, Bora pra próxima, então? Vamos lá, vamos pra próxima. São Paulo, muitos relatos ufológicos envolvem alterações de consciência, lapsos temporais e experiências subjetivas profundas, que foi o caso que a gente comentou agora, né? Muita coisa pode ter vindo do subjetivo dele, do que ele mesmo percebeu, mas tem muita coisa que tem lapso temporal, né? Tem relatos das pessoas que falam que eu não lembro de nada, né? Sim. Passaram 15 horas dela abduzida ou sumida. O senhor acredita que o fenômeno pode ter uma dimensão psíquica ou consciencial também envolvido aí, misturado junto com o fenômeno real que está acontecendo? Sim, tem um caso que a gente pesquisou em Fechados, aqui próximo a Sete Lagoas. tive que interromper. Comentamos aqui mais cedo que eu vi alguma coisa de seres extraterrestres mesmo. E foi em Fechados. Foi em Fechados, né? Foi. Na hora que você falou, eu falei, peraí. Foi na cachoeira de lá, a gente ficou acampado dentro da cachoeira, num lugar que não poderia até ficar. Ficamos, e foi um relato, assim, bem interessante, viu? Então, depois, mas vou deixar o senhor continuar. Deixa pro episódio de relato. Mas só para ilustrar o que você está falando, aqui ela pediu para não dizer o nome dela, então esse caso foi publicado na edição número 23, edição número 24. Ela estava indo para Fechados com o esposo e um filho de 3 anos de idade. Então, no meio do caminho, eles pararam para conversar com a irmã dela, que mora no meio do caminho. E na hora que deu mais ou menos por volta de 8 horas, quase 9 da noite, eu falei assim, olha, deixa eu ir embora porque a tia dorme cedo e eu tenho que pegar a chave da casa com ela antes dela dormir. Só que do local que elas estavam até Fechados, era pouco mais de 40 minutos. Entraram dentro do carro e foram embora. Então, num determinado momento, lá, eles pararam o carro para poder dar mamadeira pro filho, e eles desceram do carro. E ela falou que ao descer do carro, ela sentiu uma presença estranha. Tanto ela como o esposo. E ela falou que foi interessante, porque ela falou assim, Paulo, pela primeira vez que eu e meu esposo, a gente ficou mais de meia hora sem um falar com o outro. Parece que a gente estava travado, a gente não conseguia falar um com o outro. E aí, na hora que a gente deu a mamadeira pro menino, a gente foi, ligou o carro e foi embora. Chegou, já estava à noite, ela foi abrir a porteira, que dá acesso à propriedade da tia dela, veio uma luz muito forte. Falou que a luz, assim, era cegante. E ela correu, deixou a porteira aberta e foi entrar dentro do carro. Ela mal conseguiu entrar dentro do carro, o marido dela já acelerou o carro, né?
Ela quase que caiu pro lado de fora. Acelerou o carro, chegou na casa da tia dela, estava tudo apagado. Ela falou assim, poxa, mas a tia já está dormindo, né? Era 10 horas. Começou a chamar a tia dela, depois de muito tempo a tia acendeu a luz e abriu a porta. E a tia falou assim, poxa, mas vocês demoraram. Ela falou assim, mas como assim? Entraram, ela deu um café para eles e deu a chave da casa, que ela que guardava a chave da casa deles lá. Falou assim, ó, já são 2 horas da manhã. Então, eles tiveram um lapso de mais de 5 horas que eles não sabem o que aconteceu. Então, quando chegou em casa, que ela viu que era realmente 2 horas, que ela não estava acreditando na tia dela, que ela pegou o celular e viu, ela falou assim, o que aconteceu, né? Caraca. E aí, o que aconteceu? Ela disse que depois desse evento, ela era uma pessoa muito sociável. Ela vivia em festas, tal. Ela se isolou. Ela se isolou e ela tem dificuldades para dormir. Ela sente dores no pescoço. Foi um trauma. Né? E quando a gente entrou em contato com ela, a gente falou que ia levar ela para fazer uns exames e acabou que ela se negou. Ela acabou nos bloqueando. E o caso dela, a gente conversou com o pai dela e com o vizinho, relatou que realmente foi real, e ela separou do marido também. Ela teve uma separação, ou seja, mostrando que o fenômeno OVNI, ele altera até a parte ali, não é só o contato, ele altera toda a vida do contactado. Então as pessoas acham que é uma brincadeira, mas não é. Quando as pessoas passam a ter contato realmente com a realidade do fenômeno, vê que ele altera a sua percepção de realidade, a sua vida social, o seu convívio com as pessoas, altera a sua personalidade. A sua psique, né? Tudo. Então, dentro do que você perguntou, seria mais ou menos isso. Então, eles passaram ali por uma experiência em que eles ficaram 5 horas, porque para eles passaram nada, nem um minuto. Para mim fica claro assim, ó, da nossa parte tem sentimento, né, tem emoção, etc. Mas do lado deles parece que é um negócio bem técnico e deixa fluir. O resíduo é seus, né? Vocês que tomam conta disso. É igual o ser humano fazendo a exploração de, às vezes, um teste de um remédio num rato, né? Sim. Caraca. E só para fechar, por exemplo, eu perguntei para ela se, por exemplo, que aí no caso a hipnose, né, regressiva, muitos ufólogos condenam essa prática na ufologia. Diz que ela não tem os resultados objetivos, né? Mas seria uma ferramenta a ser usada, quem sabe ela poderia lembrar de alguma coisa, né? Mas é isso. Muito bom. Pergunta. A Camila ia trazer aí pra gente mais uma pergunta pra gente finalizar o episódio, né? A última pergunta aí desse episódio. Vamos lá. É isso aí. Então vamos perguntar da sua opinião agora, pra fechar. Existe alguma diferença, na sua opinião mesmo, Paulo, entre um fenômeno puramente físico e um fenômeno que interage com a percepção humana, aquele que é trazido mesmo da nossa consciência, da nossa transe, cabeça, né? Que a gente acredita que pode acontecer? Bom, é uma pergunta até complicada, porque nós temos na ufologia assim, aquele condicionamento de ir atrás de casos que foram relatados, ou seja, aquilo que talvez seria uma realidade física. Esses casos em que, já chegou até a mim, muitos desses casos, de pessoas que, por exemplo, tomou uma médica que alegou que ela estava tendo visões de naves, de seres, assim, praticamente quase todos os dias. Ela chegou a escrever um livro, ela chegou até a participar de alguns podcasts e tudo mais. Eu conheço também outros contactados que tiveram a mesma experiência de não ter nenhum tipo de experiência física e resumir tudo aquilo que ela relata dentro do âmbito meramente mental, psíquico, né? Sim. E também nenhum desses relatou nenhum tipo de alteração no ambiente, tipo assim, aquela coisa de fenômenos paranormais, de estar atrelado àquilo. Então é uma condição humana que aí pula para aquela coisa, será que isso aí não é alguma... Não sei se pode falar que é uma doença mental ou algum distúrbio mental que pode ocasionar isso, né? Tinha que ter um psicólogo, um psiquiatra, um médico para poder analisar e dar um feedback mais
Porque aí cada caso é um caso, entendeu? Por exemplo, a pessoa está ali alegando que está tendo contato. Você não sabe se aquela pessoa está tendo um surto psicótico, se ela usa algum tipo de remédio que está induzindo ela aquela experiência. Se é uma coisa induzida, às vezes a pessoa lê um livro, ela ficou induzida. Quer dizer, aí é um campo totalmente minado. Por isso que eu não me aventuro muito nessa área. Tem quem realmente se especializa nisso. Né? O próprio Uwe, o Brandt era psicólogo. Então, ele criou várias metodologias dentro da psicologia para entrevistar as pessoas. Né? Mas a ufologia clássica mesmo, ela se atém mais àquelas coisas físicas de casuística. E o que você me perguntou é uma realidade da ufologia. Acontece isso constantemente. Porém, como disse, é um campo minado que nós não temos ali elementos para até colocar aquilo a público. Como é que eu vou pegar um relato de uma médica que está falando que está tendo contatos todos os dias com seres e eu vou colocar isso a público? Então, quer dizer, é uma coisa que às vezes fica somente ali no âmbito... Pode dar até uma histeria coletiva. Né? Justamente. Então, basicamente a resposta seria essa. Não tem assim, uma definição precisa sobre essas experiências. Excelente. Excelente. Aula, viu, tio? Que aula. Caramba. Eu falei, eu ia trazer um convidado bom para o primeiro episódio, vocês não acreditaram aí. Ó. Tá aí, ó. Paula aí tá... O único problema é que a aula dele, a hora dele é muito cara, pessoal. Então, assim, temos poucos episódios ainda aí para... O fólogo ganha muito dinheiro, entendeu? etc. Então nós temos que preservar. Está aproveitando ao máximo. Excelente esse episódio, hein? Gostei muito. Vejo vocês, então, no próximo episódio. Assiste os outros aí e fique com Deus. Tchau, tchau. Isso é um banda raiz, Misifi.